Olá! Se você já chegou a pensar que a medicina veterinária pode não ser o curso ideal para você, seja pela sua sensibilidade ou pelos desafios que a área apresenta, eu te convido a assistir o Papo de Veterinária de hoje. Nele eu converso com Paula Valente, médica veterinária formada pela Universidade Federal de Viçosa. Ela tem ampla experiência em cirurgia de grandes animais, bem-estar animal e trabalha também como Theta Healer. Nesse papo cheio de mudanças, descobertas e alterações na trajetória, é possível entender como olhar para si mesmo é importante na construção de uma carreira bem-sucedida. Se você quer saber mais sobre esse assunto, então vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. Paula Valente é médica veterinária formada pela Universidade Federal de Viçosa, fez residência e mestrado em cirurgia de grandes animais na Unesp de Jaboticabal, fez especialização em homeopatia e acupuntura veterinária e doutorado com controle de carrapato e produtos naturais pela UFMG. Depois ela fez pós-doutorado em bem-estar animal na Unesp de Jaboticabal e atualmente é autônoma e dá aulas como convidada em cursos de pós-graduação e trabalha com Theta Healing e desenvolvimento pessoal. Bem-vinda, Paula. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e é um prazer conversar com você. Eu gostaria de começar te perguntando, Paula, a gente sempre ingressa na universidade na expectativa de trabalhar em uma determinada área, né? Como foi isso para você? Quando você começou o curso, onde você pensava que você iria trabalhar? Interessante que eu entrei, assim, eu já gostava, né? Então, acho que uma grande maioria entra na veterinária com essa, eu amo animais, adoro, né? Então, eu sempre cuidava dos cães da minha casa, precisava fazer curativo e tudo. Mas, assim, eu tinha um desejo muito grande de mexer com equino. Então, eu já entrei com essa tendência a gostar dos cavalos e gostar dessa área de grandes, e dentro da universidade foi só acho que uma vontade crescente. E aí, aí eu me apaixonei pela área de cirurgia, então mais para o final do curso eu trabalhei, na verdade eu passei por diversas áreas, eu passei pela anatomia, fiz iniciação científica, adorava também. Aí vai chegando o curso, eu passei por uma iniciação em reprodução, aí eu falei, não é muito a minha área, não é exatamente o que eu quero. Fiz uma em infecciosas, também adorei, achei muito bacana, trabalhei com esse professor com a parte de leptospirose, de raiva, de babésia. E, por último, me apaixonei pela cirurgia. Então, foi assim, meu olho nem piscava, né, nas horas de ver as cirurgias de grande. E aí você terminou a graduação, ingressou no programa de residência e depois já emendou direto no mestrado? Foi. Eu cheguei e é aquela fase, e agora? O que fazer, né? Então, eu prestei prova para residência em Botucatu, em Jaboticabal, e aí entrei em Jaboticabal e fiz a residência, que é aquela correria, é super gostoso, mas ao mesmo tempo era uma época que tinha muitas cirurgias noturnas, né? Então, grandes, e os cavalos têm esse lado. E aí, logo em seguida, eu já gostei muito, assim, dessa parte de pesquisa e ingressei no mestrado com cirurgia abdominal de equinos. Então, eu era a do líquido peritoneal e as análises laboratoriais de líquido peritoneal. Aí. Muito bom, uma área que eu gosto bastante também. É. E aí, no final das contas, você acabou seguindo aquela trajetória, né? Mais ou menos, a gente vai projetando o que vai fazer na etapa seguinte, aí foi residência, mestrado, né? Nessa pesquisa ainda na mesma área. E aí, depois do mestrado, o que aconteceu? Depois do mestrado, eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula em faculdades ali da região.
Então, dei aula em Ribeirão Preto, tive um tempo em... esqueci o nome da cidade. Dei ali na região, dei em Franca e, por último, fiquei em Ribeirão e Ituverava. Então, assim, eu adoro dar aula, é uma área que me encanta muito, o falar e explicar e esse contato com o aluno. Então, foram 9 anos dando aula em diversas áreas, né? Clínica de equinos, teve a parte de suínos, infecciosos, então a iniciação depois ela se concretizou lá na frente. E bem-estar animal. Então, em 2004 surgiu um curso de docentes nessa área de bem-estar animal e eu simplesmente me apaixonei. Então, em todas as aulas, assim, a gente teve esse compromisso de colocar sempre alguma coisa, sempre algum conteúdo de bem-estar, até que a disciplina foi instituída. Então, já tínhamos a disciplina de bem-estar, e aí eu fiquei nessas áreas, né? Clínica, tinha esse lado já holístico, a homeopatia, então tinha disciplina optativa, e numa delas era eletiva, e o bem-estar. Então, eu já trabalhava com essa visão, assim, um pouco mais integrativa. Sim. E aí você fez o doutorado, você já estava na docência, você já estava dando aula. Aí eu parei de dar aula, então teve aí uma interrupçãozinha, né? E logo em seguida eu pensei, acho que eu preciso fazer mais alguma coisa, eu preciso aprender mais coisa, não sei o que era, né? Já fica aquela... A gente que é pesquisadora, eu acho que começa a falar, preciso conhecer mais coisas. E eu prestei em Belo Horizonte, que foi com esse professor que eu fiz, inclusive, a iniciação em Viçosa. Ele depois foi para a UFMG, então eu fiz doutorado com ele, no ICB, e para trabalhar com essa área de homeopatia e plantas naturais e controle de carrapato. Então, quando eu cheguei na pós-graduação, depois desses 9 anos, foi assim uma surpresa, porque muita coisa mudou, muita coisa nova, biologia molecular, coisa que na minha faculdade não se falava a fundo. Então, foi muito bom para refrigerar a cabeça, aprender muita coisa nova, muita coisa dinâmica. E hoje eu vejo que foi muito bom ter esperado esse tempo, porque, no geral, a gente faz tudo seguido. Então, a gente faz residência, mestrado, e existe uma pressãozinha para você fazer o doutorado logo em seguida. Eu acabei fugindo um pouco disso pela correria de aula, muita aula que eu dava, e a necessidade de ir para a prática, de aplicar. Mas depois desse tempo, quando eu dei essa parada, aí, eu acabei depois falando, acho que eu preciso fazer um doutorado, preciso melhorar meus conhecimentos mesmo. Esse seu interesse pela homeopatia, por essa visão mais integrada, né, de outras abordagens dentro da medicina veterinária, quando surgiu esse seu interesse por essa área? Eu fiz a especialização quando eu estava na residência. Então, uma amiga minha da residência, que hoje é ortopedista de pequenos, ela falou, nossa, Paula, vou fazer uma especialização de homeopatia, e aquilo começou a despertar a minha ideia, porque eu nunca tinha imaginado. E ela, vamos fazer? E eu falei, caramba, vamos. Falei, vamos, que eu quero ver como que é. E era em Ribeirão Preto. E fui fazendo. Então, lá eram, acho que 2 anos e meio ou 3. Então, quando eu já estava no mestrado, eu terminei. E isso complementa. Então, a homeopatia, ela tem uma visão que você avalia o animal físico, as afecções e também as emoções. E aí, aquilo era muito novo para mim, porque não existia essa abordagem do emocional influenciando muito na saúde
e você ter que olhar para como esse animal está, se ele está agitado. Então, isso me trouxe um olhar muito mais atento. Então, quando eu ia fazer minhas anamneses e tudo, é muito mais detalhado o que você vê nesse animal. E depois isso foi interligando, porque mais para frente eu fui trabalhar com bem-estar animal e tem toda essa avaliação de comportamento, da parte de emoções dos animais e ligação com saúde. Sim. E o bem-estar animal, assim, né? Tudo bem, a gente está em 2021, né? Já faz um tempinho, mas é uma área relativamente recente, né? Que cresce de maneira exponencial. As pessoas estão dando cada vez mais atenção a essa área. Os próprios consumidores já estão preocupados com a maneira como os animais são tratados, né? Uhum. Então, quem consome produtos de origem animal tem a expectativa de que o animal tenha sido bem cuidado, bem tratado, né? E respeitando preceitos, né? Inerentes àquela própria espécie, né? E, de uma certa maneira, quando você se interessou por essa área, ainda era relativamente recente, né? Quando você começou a ministrar essas aulas na graduação, tinha menos tempo, né? Que isso estava, assim, começando a despontar. Quando eu fiz esse curso, era um curso da WSPA, que ela abriu para professores. Quando eu terminei o curso, eu falei, gente, é essa área que eu quero trabalhar. É com isso que eu quero. Parecia que tudo fazia sentido. E só que o caminho do bem-estar foi, né? Então não foi já de imediato. Então a minha vontade era eu quero trabalhar hoje, agora, né? Imediato. E aí eu percebi que eu precisava então ir fazendo isso, existia uma trajetória. Então, com muita sorte, a coordenadora desse curso dessa instituição, ela abraçou, né? E a disciplina virou da grade. Então, não é uma realidade ainda hoje. Então, em 2021, vemos que algumas instituições não têm bem-estar animal na grade. Sim. Ou não tem um profissional da área de bem-estar animal na grade. Então, o que vemos é que vários professores dão a disciplina, então dá, às vezes, um jeito de dar essa disciplina, e o olhar mesmo, né, para o bem-estar animal, ele pode ser mais a fundo. Então, não que exista um problema, mas ele pode contribuir mais. Então, o que a gente vê é que, a partir do momento que esses alunos tinham essa disciplina, e eu acompanhava os alunos no quinto período, de uma geração que não teve bem-estar, e os alunos depois que tinham tido bem-estar. É muito diferente o olhar desses profissionais para o animal, sabe? É muito bacana, é muito interessante. E cresceu muito. Então, hoje, para mim, é uma alegria muito grande ver que foi até rápido, né, essa evolução, entrar aí em algumas grades de faculdades, isso ser mais falado, mas ainda pode melhorar muito nas instituições, muito, porque tem algumas que não se fala, não tem essa disciplina na grade, e nem como optativa. Sim. E no final das contas acaba sendo mais intuitivo a gente falar aquilo que é muito óbvio, né? Você não deve bater no animal, você não deve gritar perto do animal para não estressar, mas existem várias características importantes de cada espécie, várias particularidades, né? Que realmente a pessoa precisa ter um aprofundamento ali naquele assunto para poder enxergar de forma mais ampla, né? Então é bem importante que isso aí realmente seja encaixado e, de uma certa maneira, que todos os professores que atuam na área aplicada, né, clínica, cirurgia, reprodução, né, que estão ali diretamente no manejo dos animais, tenham até treinamentos nessa área, né? Porque, Ai, né, maravilhosa a sua colocação, seria exatamente. bem interessante. E eu percebo que, assim, em muitas situações a gente, às vezes, eu já passei por essa situação de ficar um pouco desconfortável na frente de um aluno, porque em algumas situações essa questão do bem-estar animal, ela acaba se misturando um pouco com uma série de outros ideais pessoais. Então, eu tenho muitos alunos que são veganos,
né? E que são veganos por respeito aos animais, porque não gostam, acham que não é adequada a maneira como os animais são criados. Então, de uma certa maneira, mais recentemente, eu acho que tem havido uma mistura muito grande também de outros aspectos quando a gente pensa no bem-estar, e que às vezes a gente precisaria de um pouco mais de critério para definir, para conversar e até para se posicionar, assim. Porque é uma questão que eu escuto às vezes, eu não sei qual é a sua dieta, né? Mas, por exemplo, eu como carne, e eu já tive alunos me perguntando, mas você trabalha com grandes animais, você trata de vaca, e você come carne? Como assim você come carne? Quase como se né, me acusando. Então, assim, a gente, como médico veterinário, trabalha para que o animal seja bem cuidado e bem tratado, né? Mesmo quem não tem especialização nessa área, então é bom que procure, né? É bom que incremente o conhecimento, porque realmente é muito relevante. Tem havido esse apelo do consumidor, como eu falei antes, né? Mas, de uma certa maneira, o fato de você se preocupar com o bem-estar não implica que você tem que abolir todas as outras atividades que o médico veterinário também desempenha, né? A parte de produção, a parte de, enfim, de abate de animais e, né, consumo de produtos de origem animal, assim. Então, tem umas questões que às vezes ficam é, meio em voga, assim, abre uma discussão ali no meio da aula, né? É interessante. Eu sou vegetariana, Uhum. então eu vou te falar que esse susto dos alunos que você tem hoje, de você não ser, isso eu falo, nossa, jura? Porque era o contrário. Então, eu era uma professora vegetariana e desde 1990, quando eu entrei na faculdade, em 95 eu saí, todo mundo falava, mas você trabalha com grandes e você não come carne, então era o oposto, Olha, que tá? interessante. Era exatamente o oposto. Então, quando você contou, eu falei, gente, que incrível ouvir isso, porque eu me sentia, e talvez você sinta isso, eu me sentia um ET, né? Eu falava, nossa, eu parecia que vinha um holofote, falava, ela é vegetariana. Uhum. Mas eu nunca tive essa visão de falar que se eu não como carne, então essa era uma opção minha, e que isso tinha que ser opção do outro. Então, isso para mim é muito claro, é muito fluido de que as pessoas têm que ter essa liberdade de escolha. Então, se eu tenho uma liberdade de escolher não comer, a outra pessoa tem a liberdade de escolher comer. Com relação ao bem-estar animal, isso não fica, não existe, existem alguns grupos que sim, querem que sejam veganos, vegetarianos, grupos que eu falo, organizações, né? Mas isso não é dentro da ciência do bem-estar animal. Então, o bem-estar animal, ele foca mais na ciência, na pesquisa, no que realmente vai auxiliar a qualidade de vida desse animal, se isso está comprometendo a adaptação desse animal naquele ambiente, se a partir do momento que esse animal ele vai para o abate, se ele tem qualidade de vida, né, ali nessa condução, e se esse animal não está sentindo dor. Então, nos grupos que eu trabalhei do pós-doutorado, então, existia todo esse trabalho com relação aos locais de abate, com relação a transporte, com relação a manejo, até o frigorífico. Então, não tem essa restrição de que a pessoa que trabalha com bem-estar animal, ou se ela preza pelo bem-estar animal, ela não deve comer carne. Então, isso é muito particular, né? Mas a gente entende que hoje existam essas questões que podem ser discutidas. Então, o interessante é você ver pontos de vista diferentes, mas isso com respeito, né? Sim, com certeza. Assim, eu nunca me senti desrespeitada, mas o choque do aluno, né, quando eu falava, nossa, mas como assim? Você cuida do animal e depois come? Eu falei, não, primeiro que eu não como paciente meu, né? Se for meu paciente, eu não como aquele animal especificamente, né? Mas eu ingiro carne, sim, né? E é bem interessante isso, porque eu acho que tem essa questão que você levantou, né? E que hoje em dia a gente tem vários aspectos diferentes que levantam um pouco
essa diferença gritante, de uma certa forma, que existe entre o que a ciência diz e o que grupos que pregam, às vezes, no basal, aquela mesma ideia, direcionam um determinado assunto, assim. Então, Aham. tem realmente aqueles movimentos, né, segunda-feira sem carne, ou um dia da semana sem carne, umas coisas assim. A gente entende a questão ecológica, né, todos as implicações da produção de carne, enfim. Mas achei bem interessante que você tenha falado que na época que você dizia que era vegetariana, causava espanto nos alunos, né? Era. E assim, o que o bem-estar animal ele preconiza é justamente essa avaliação se esse animal está sentindo dor, né? Na parte de produção, se esse animal está recebendo uma qualidade de vida dentro da fazenda, se esse animal, e aí entram os 5 domínios, né? E vai falar da nutrição, da saúde, do ambiente físico, que fala com relação a comportamento e estado mental. Então, tudo isso integrado é o bem-estar do animal. E quando isso vai para o frigorífico, então uma grande preocupação é como esse animal ele vai ser insensibilizado, né? Então, se ele realmente, e aí essa é a obrigação, então tem todas umas normas para que esse animal realmente não sinta, né, esteja inconsciente. Esse dos 5 domínios, acho que todo mundo tem falado muito, né, quando se fala em bem-estar. Sim. Que é olhar esse animal de uma forma bem ampla. E há poucos anos se fala desse bem-estar único ou único bem-estar. Então, tem gente que fala que é bem-estar único. E a partir do momento que você olha para o bem-estar único e você pensa que tem um humano ali, que também eu preciso pensar desse bem-estar humano, surge essa avaliação mais global, né? Então, eu vejo esse funcionário que está ali lidando com esse animal o tempo inteiro, eu vejo esse tutor que tem ali, que está em contato com esse animal, porque a gente tem todas as espécies, tem de produção, tem de companhia, tem os de esporte, e além disso, tem o médico veterinário. Então, hoje eu tenho chamado a atenção. Existe esse médico veterinário, zootecnista, a pessoa que lida ali com o animal, e nós, médicos veterinários, temos essa responsabilidade com relação à saúde. Então, lidamos com vidas, lidamos com um tutor ou um proprietário, então lidamos com duas situações diferentes. O animal, que é uma linguagem, uma visão diferente, e essa outra pessoa que está sempre trazendo esse animal, contando a história desse animal. Então, o nosso bem-estar também é importante. E a partir desse momento que começamos a integrar que tem o ambiente, então você falou muito bem da preocupação com o ambiente, com a parte ecológica. Então, esse sistema fala dessa sustentabilidade. Eu preciso olhar para esse ambiente e entender que estamos todos aqui compartilhando, né? Então abre um pouco o leque, aí acaba que a gente começa a olhar de uma forma mais integrada. E aí você vem, né, ao longo da sua trajetória, integrando muito a questão humana, né, dentro da profissão. E aí, como foi que você chegou no Theta Healing? Nossa, Thaís, foi uma... Eu vou contar uma historinha antes e a gente chega lá, né? Então, eu fiz o pós-doutorado, foi um pós-doutorado bem intenso, trabalhei com bezerras, então trabalhei com estresse de bezerras. E foi, eu acho que, onde a gente se conheceu no laboratório, né? Sim. Essa paixão pelo laboratório, ela é mútua. Então, eu trabalhava, fiz uma série de análises de estresse e, com isso, eu lia muito trabalho de estresse, muito trabalho de animal, muito trabalho de humano e, final de pós-doutorado, eu estava também estressada. Sim. Então, assim, tinha sido muito trabalho, engatei também uma parte do pós-doutorado fora, então na Austrália,
voltei, já tinha que continuar e tudo muito com tempo corrido, muita coisa para pouco tempo. Então eu via assim, vários sinais de estresse em mim. Então eu falei, caramba, né? Eu preciso, e aí o bem-estar único, aquela coisa fica assim, martelando. Então, quando eu finalizei o pós-doutorado, né, existia já esse estresse. Então, eu estava com o estresse e era assim, um estresse crônico. E a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, eu falei, eu preciso melhorar isso, né? Então, fiz muita parte de inteligência emocional, de ver as emoções, ver todo esse gerenciamento, e fiz várias terapêuticas. Eu já fazia yoga e fiz também curso de acupuntura. A acupuntura, ela te mostra que é o todo, né? As emoções, os órgãos e tudo mais. E aí, nessa busca toda de homeopatia, acupuntura, yoga, ou yoga, né? Algumas pessoas falam. Eu fui, uma ex-orientada me falou que o animal dela, e é inclusive uma xará sua, viu, Thaís? Que ela se chama Thaís. E ela me falou de Theta Healing. Eu falei, gente, nunca ouvi falar. E comecei a pesquisar e olhar, e o animal dela tinha feito. E aquilo despertou minha curiosidade, comecei a ver vários vídeos e me interessei pela área, comecei a acompanhar pessoas e fui fazendo cursos. Então, eu fiz vários cursos e eu fiz para mim. Inicialmente foi essa abordagem para Paula, como isso pode me ajudar. Então, eu vi que me ajudou muito. Foi assim, foi um salto em vários aspectos. E aí eu falei, nossa, gente, eu queria que as outras pessoas também sentissem isso. Só que ficava esse conflito, veterinária e humanas, e nessa área é muito frequente as pessoas lidarem com pessoas, e a gente aprende de uma forma muito tranquila a atender o outro. Então, fiz mentoria e falei, caramba, e agora eu vou, né? Então, tive que ir me trabalhando para lidar com pessoas. E isso era muito comum, né, Thaís? As pessoas vinham muito com problema emocional para mim, com problemas, com dificuldades. Isso foi na faculdade, isso foi na pós-graduação, isso foi durante o pós-doutorado. E eu não tinha essa ferramenta. Então, o Theta Healing, ele agregou. Ele veio e faz parte da minha vida hoje, e eu faço esses atendimentos. Então, hoje eu tenho a marca pessoal, né, para esses atendimentos de Theta Healing. E é isso. Inicialmente foi casual, porém chegou chegando. Toda a sua trajetória acabou convergindo para você dar um certo enfoque no seu bem-estar também. Então, você já tinha ferramentas que você vinha desenvolvendo ao longo do tempo, né, que podiam contribuir com isso. E hoje em dia, eu acho que está muito evidente em vários momentos da nossa vida como a questão da saúde mental e do bem-estar, né, nosso, fica comprometido com a rotina que a gente tem, né? E, de uma certa maneira, na vida profissional, principalmente no início da vida, muitas vezes a gente está tão focado, né, em alcançar aqueles objetivos, em conseguir aquele emprego, em, né, dar aquele retorno que esperam da gente, que a gente deixa um pouco de se olhar, né, e de se escutar e de se entender. E aí chega um momento que, às vezes, né, a gente está numa pressão muito grande. E tem havido campanhas, né, no Facebook, tem um monte de gente compartilhando aquela foto do perfil, né, porque a gente sabe que na medicina veterinária a questão da saúde mental muitas vezes acaba sendo negligenciada e se soma a várias questões da própria profissão. Então, é uma profissão que tem um alto índice de suicídio, né, que tem muitas pessoas muito estressadas, com várias síndromes, né, relacionadas a essa atividade excessiva, sobrecarga emocional. Então, acho que é muito importante a gente trazer à tona a relevância de se pensar, né, em nós mesmos também, enquanto indivíduos, e em como, às vezes, aquela busca,
né, pelos objetivos profissionais, acaba deixando de lado um pouco coisas que são importantes, você ter um tempo para lazer, você parar, respirar, olhar para fora, né, e ter um momento de relaxar mesmo. Então acho que é bem interessante essa sua trajetória, né, pensando nesse aspecto. Ah, exatamente. Você falou assim tudo em termos desse olhar para a gente. E não necessariamente, por exemplo, às vezes a gente trabalha com aquilo que a gente mais ama, que é o meu caso, né? Eu estava trabalhando com aquilo que eu mais amava, então parece que você coloca uma força extra em tudo, você quer aproveitar tudo, tudo de bom, tudo que você está ali absorvendo e aprendendo. E nesse gostar demais dessa área, gostar demais da profissão, às vezes fica esse olhar sempre ali para fora. E aí a gente fala, nossa, agora eu preciso dar essa descansada para retomar. E a partir do momento que você vê que isso pode acontecer, e por isso que eu estou falando, porque pode ser o caso de alguém que esteja ouvindo, né, essa nossa conversa, esse nosso papo, e que às vezes está sentindo esse cansaço, essa falta de energia, às vezes o raciocínio já não está o mesmo. Então, existem aí, é importante a gente falar muito do burnout na medicina veterinária. A gente fala muito, mas às vezes a gente não sabe exatamente quais são esses sintomas. Então, tem os sintomas da saúde, tem os sintomas ali emocionais, tem alguns comportamentos que são muito característicos, que é bacana a gente perceber, né? Eu, na verdade, não cheguei no burnout, mas eu tinha sinais ali já na saúde, vamos supor, insônia, enxaqueca, e tudo isso vai comprometendo. Enxaquecas fortíssimas, e, e o cansaço, mas como tem a adrenalina e fala, nossa, eu amo, quero terminar, quero fazer tudo. Então, isso acabou não comprometendo o trabalho em si, mas o que a gente vê na nossa realidade, eu acho que essas campanhas elas são extremamente importantes para a gente falar, olha, a emoção ela é importante sim, porque eu não sou só um corpo, né? Não tem como dissociar emoção, ela está o tempo inteiro junto, é tudo junto misturado. Às vezes a gente faz essa separação por conta de que nós somos professores, né, Thaís? Então, por didática, vamos falar Sim. agora do sistema neurológico, agora o sistema cardíaco, mas ele está tudo junto, funcionando ao mesmo tempo. Não tem essa parada de falar agora você não funciona. Ah, emoção, sai daqui um pouquinho. Então, a gente tenta fazer isso. A gente tenta suprimir a emoção, a gente tenta suprimir, às vezes, algumas coisas, porque a gente acha que de repente não é legal, de repente, eu não posso mostrar que, né, que eu estou sentindo isso. E, na verdade, quanto mais a gente fala que isso é comum, que isso pode acontecer, é interessante procurar ajuda de alguém que é especializado nessa área para contribuir. Às vezes é o que você falou, às vezes é remanejar, balancear o tempo, balancear com uma atividade que dá esse prazer, que dá esse descanso, fazer um exercício, conversar com alguém, né? Então, tem todo esse lado. Reolhar, na verdade, não é um reolhar, é você falar o que eu posso fazer diferente aqui para que eu continue fazendo uma coisa que eu gosto muito, uma profissão que eu amo, mas que isso não fique tão pesado, essa pressão não seja grande. E um outro aspecto que eu gostaria até de levantar aqui, que de repente mais pessoas vão escutar da área acadêmica, e isso traga essa consciência de que de repente o nosso curso da veterinária ele precisaria ter uma abordagem para essa área psicológica, porque lidamos com vida, muitas vezes esses animais eles podem, né, podem vir a óbito. Como lidar com essa tristeza, que é uma tristeza de vários veterinários, e inclusive com a tristeza da pessoa que está recebendo essa notícia. Então, precisaríamos de mais essa abordagem psicológica também. Sim. É bem interessante, eu fiz um bate-papo com o Paulo Jarque, que é um oncologista, e eu perguntei para ele essa questão, né, se existe um preparo, porque até onde eu sabia,
no nosso curso a gente não tem nenhum preparo nesse sentido de lidar com o tutor, com notícias difíceis, né? Às vezes, a gente não tem uma preparação muitas vezes nem para lidar com o financeiro, ou seja, receber pelo seu trabalho, que dirá o Aham. emocional, né? Então, é tudo muito segmentado, muito focado no técnico, né, em você aprender a fazer, aprender a examinar, aprender a operar e fazer tudo que você precisa enquanto técnico, e o fator humano acaba muitas vezes ficando ali à margem. E eu achei bem interessante, ele comentou que para especializações em oncologia já existe essa Ai, que pegada bacana. psicológica, eu falei: "Pô, é bem bacana", mas a oncologia, assim, embora vai ter um número alto de óbitos, né, dos pacientes, mas a gente lida com isso em todas as áreas. E Uhum. atualmente, que para muitas famílias, né, os pequenos animais principalmente, né, os pets, são membros da família, né, esse luto que as pessoas têm quando perdem o animal é um luto real, né, é uma coisa que realmente É, interfere, né, é na uma dor enorme. sim. E eu acho que ainda existe um pouco essa segmentação de, por exemplo, eu não quero virar para o meu chefe e dizer: "Olha, eu não vou trabalhar hoje porque o meu animal de estimação morreu, e eu estou muito mal". Ninguém tem licença no Uhum. trabalho, né, porque o bicho morreu. Mas isso não significa que isso não vai te afetar, que isso não vai tornar o seu dia, né, cansativo, que emocionalmente isso não vai ser muito desgastante para você. Então acho que tem muito essa segmentação e o que você comentou, né, de lidar com o luto do outro, porque você tem que dar essa notícia para o tutor, né. Então é uma carga bem pesada que a gente leva na profissão, e essa falta de direcionamento e de preparo nesse aspecto acaba muitas vezes, de uma certa forma, contribuindo para que a gente não consiga lidar da melhor forma possível, né, com esses aspectos. Porque você tem quando você sente essa empatia, a dor do outro, ela aciona em você, né, essa compaixão, então, às vezes, é lógico que vai te entristecer em algum grau, né? Então, tem a situação que às vezes muitos blindam, fingem, porque você tem que manter o racional ali funcionando e, né, toda a parte operacional, mas logicamente que isso tá sendo sentido também. Então, esse preparo e o que eu tenho visto, né, é que toda essa abordagem de inteligência emocional, de comunicação, então até mesmo essa forma de comunicar para esse tutor, a forma de comunicar talvez com essa equipe que está ali junto, porque muitas vezes é multidisciplinar, e a forma de comunicar comigo mesma. Então, tem a comunicação interna. Existe essa comunicação minha comigo mesma. E é muito bacana porque você começa a identificar isso antes. Você começa a ver e nomear como que estão essas emoções e gerenciar isso da melhor forma, né? E o Theta Healing tem essa abordagem também, de avaliar como que são essas emoções, ir um pouco mais a fundo, ver o que pode estar ali, e muitas vezes você deve ver também, na pós-graduação, existem essas dificuldades, existem muitos entraves. Às vezes a pessoa tem uma potencialidade muito grande na área, mas acaba tendo ali algumas dificuldades de seguir, algumas situações que acabam sendo contraditórias, né? Sim. E, então, tem o Theta Healing, tem outras abordagens que são interessantes e que alguns cursos, às vezes, já estão falando um pouco disso, estão trazendo essas abordagens para contribuir. Inclusive, eu gostaria que você falasse sobre o curso que você e o Daniel estão ministrando, Ai, né, o workshop, que é uma proposta muito bacana, né, muito interessante, e traz exatamente essa questão do olhar para si mesmo enquanto profissional, né, e tentar, identificar questões que talvez não estejam muito legais e que precisam ali de um trabalho exatamente para que você não perca a sua potência, né, é, enquanto profissional. exatamente, assim, essa ideia surgiu justamente eu nessa minha busca,
Então, ao mesmo tempo, eu lido sempre com muitos veterinários, então eu escuto, né, essa dificuldade, às vezes, a falta de integrar tudo isso, e às vezes a inteligência emocional parece assim, eu não tenho inteligência emocional, porque a inteligência emocional não é relacionamento. Então, às vezes, fica um chavão de que inteligência emocional, se eu não tenho, é como se eu não tivesse inteligência. Pelo contrário, é como lidar com relacionamento. Então, a partir do momento que eu tenho, que eu aprendo a lidar com esses relacionamentos, isso fica mais fluido, fica mais fácil. Então, o relacionamento com o tutor, o relacionamento com meus funcionários, o relacionamento com meus colegas que são professores junto comigo, com o meu chefe. Então, assim, a vida é relacionamento, exceto se a gente viver isolado numa ilha, né? Então, surgiu essa proposta justamente de trazer um pouco mais de leveza, né, para o ambiente e a comunicação. Então, se eu tenho relacionamento e se essa comunicação ela tem um chiado, ela tem um ruído, isso também não fica fácil de lidar. E o Daniel tem essa abordagem para a parte de liderança, que é também um assunto que não temos na medicina veterinária. Que, às vezes, por exemplo, se eu sou autônoma ou se eu sou chefe de uma equipe, então a liderança ela vai trazendo aí. Então, são ferramentas que ajudam, e a princípio a nossa ideia foi para a medicina veterinária, justamente porque essa abordagem não conheço, né? Não vou dizer que não existe, porque eu não conheço, pode ser que sim. E é de contribuir mesmo, é de trazer um pouco mais de possibilidades, de isso ficar melhor entre nós veterinários, e que o trabalho que a gente já faz, que é um trabalho que exige uma especialização, então às vezes a gente está muito focado em fazer o melhor curso, o melhor workshop, e eu via isso, né? Então todo ano estava nos cursos, nos workshops das áreas, na pós-graduação, fazer e currículo. E a emoção, eu fazia isso, mas eu fazia sempre nos meus horários que eu não estava trabalhando. Então, hoje eu vejo a importância disso para que a gente tenha essa potência, para que a gente tenha melhores resultados e mais prazer em trabalhar também. Sim, porque é bem comum, no final das contas, que quando você tem uma expectativa de um resultado que você quer entregar no seu trabalho, né, a primeira coisa que a gente faz é pegar a emoção, botar numa caixinha, guardar lá no fundinho, né, bem escondida, onde ela não vai, entre aspas, me incomodar, porque se eu misturar isso aqui com o meu trabalho, vai acabar interferindo de alguma forma. E é uma questão que eu já comentei em outros papos, né, pensando às vezes até em outros contextos, mas nós somos multidimensionais, né? Ninguém é só profissional. Você é profissional, você é pai, você é filho, você é marido, mulher, namorado. Então, assim, a gente está inserido em uma série de relações que precisam funcionar bem e contribuir para que a gente consiga caminhar ali de forma serena, né? Perfeito. E lógico que, assim, os desafios vão existir, não é aquela curva, mas é o preparo justamente para esse desafio. Então, a partir do momento que eu vejo esse desafio como algo que eu vou conseguir, que eu tenho ali ferramentas e que eu emocionalmente eu olho e falo, então vamos resolver, né? É diferente de eu olhar para aquilo, um desafio, e ver um obstáculo enorme e parar no meio do caminho e falar, não vou, não vai dar conta, essa vida é muito triste, e de repente achar que, né, que tudo está perdido por conta disso. Então, são formas e aí tem a história da agilidade emocional. Então, a partir do momento que eu vou criando essa agilidade emocional, eu consigo, né, ter uma flexibilidade. Porque se eu olho e falo, a minha expectativa era essa, e não aconteceu, o que eu faço? Não aconteceu. Aí, né, arranco meus cabelos e fico... a partir do momento que eu falo, olha, não aconteceu, o que eu posso aqui direcionar, mudar, aproveitar? Então, uma das histórias que a gente comenta é que a partir desses desafios, fomos criando essas outras trajetórias. Então,
O Daniel teve que trabalhar com gestão e ele abraçou e falou, então, vamos fazer um curso, e isso hoje é o que traz essa bagagem para essa, né, essa parceria no curso. Eu, por conta dessa aí, eu ouvia muito, ai, minha filha, quando eu era orientada, né? Você é muito sensível. Então, essa sensibilidade, ela é excelente para identificar esses detalhes. Então, a partir do momento que eu olho alguma característica que alguém fale que isso não é bacana, então a emoção, porque a gente escutou muito isso. A emoção, chorar não é legal. Mostrar essa emoção, não pode. Não sei se você é dessa geração, mas eu vim de uma que você vestia ali e não pode. E a vulnerabilidade, em alguns momentos, ela é interessante. Então, para os nossos alunos, às vezes, se a gente fala, existe um desafio aqui, vamos passar por esse desafio, eu estou ensinando ele que vai ter desafio, mas que eu posso ultrapassar, que isso pode ser uma oportunidade, né, Thaís? Então, são situações assim que, ao longo da nossa trajetória profissional, a gente vai enxergando outras possibilidades. E no final das contas, às vezes, puxa exatamente para esse lado de uma característica que é sua, que é uma sensibilidade, né, maior, e você enxergar que isso não vai contra você. Isso pode ser uma coisa que trabalha exatamente ao seu favor, né? E o que eu vejo muito, o que eu via de algumas alunas que chegavam até mim com essa dificuldade, algumas querendo desistir do curso, sabe, na graduação, outras querendo desistir daquela caminhada que ela achou que era o caminho e de repente não era exatamente aquilo. Então, a partir do momento que você conversa e fala, olha, então isso não é uma inadequação, porque às vezes a gente acha que é uma inadequação. Eu sou inadequada para esse modelo da profissão, né? Então, essas características, a partir do momento que eu vejo que é uma característica, uma virtude, eu posso usar essa virtude dentro da medicina veterinária também. Então, a partir do momento, e aí no meu experimento de pós-doc foi interessante, que com esse olhar para a emoção, né? Então, tinha um dia que uma bezerra, ela vocalizou, ela sempre vocalizava a hora que eu chegava, então sempre ela fazia, e eu falava, era a minha recepção da manhã, e um dia ela não me recepcionou, eu falei, tem algo errado com ela, eu acho que ela está doente, e eu acho que tem um problema, e às vezes assim, as pessoas falaram, imagina, né, imagina, está pensando em doença, e ela está ótima, olha ali, aferimos temperatura, não tinha febre, né, não tinha hipertermia, mas aquilo ficou ali na minha cabeça, que eu falei, não é o normal dela. E mais tarde, quando chegou, sei lá, no meio, 3 horas da tarde, ela já estava com sinais clínicos mesmo de início assim, de um processo respiratório. Então, uma sutileza, às vezes um detalhe, e isso às vezes eu via dentro da sala de aula, né? Então, às vezes eu via um aluno que estava um pouco diferente naquele dia, e às vezes era esse dia que esse aluno estava pensando em desistir do curso, esse aluno estava pensando estava ali no embate familiar, estava com uma dificuldade. Então, isso vai agregando. E aí, Paula, para a gente encerrar, o que você sugeriria? Você, enquanto, né, você já foi professora, você continua sendo professora, mas, né, já deu aula na graduação, então você teve contato com um grande número de alunos, tem uma vivência bem ampla aí, né, com cursos de veterinária, abordagens diferentes e essa visão humana também, que é muito importante. O que você teria para sugerir ou para, de uma certa maneira, né, às vezes orientar, dar uma luz para os alunos que estão na graduação ou pessoas que querem ser médicos veterinários, né, dentro de tudo isso que você já contou para a gente da sua trajetória? Então, pela minha trajetória hoje, né, pela Paula de hoje, eu falaria que investe nessa parte emocional também. Então, olha para isso, porque às vezes a gente acha que é mesmo separado. Então, olha e faz a coisa andar junto, né? Tenha outras atividades, esse hobby, a profissão ela é importante,
mas a gente também precisa ter conhecimento, energia, porque se a gente não criar energia para lidar com a profissão, acaba que vai diminuindo, né? E o mais bacana é assim, abrir a mente para conhecer outras coisas. Então, conhecer. Então, se eu de repente já crio uma resistência, tem tanta coisa bacana, tem muito conteúdo interessante. Então, abrir a mente para conhecimento novo. Então, como esse curso que a gente está dando, ele chama Dando a Volta por Cima, que é justamente para você driblar essas dificuldades que de repente a gente encontra no meio da nossa profissão, né? Mas ao mesmo tempo é uma fase tão maravilhosa que a graduação é tão rica, é tão bacana, onde você tem uma energia e uma disposição, uma vontade de aprender, uma curiosidade, é maravilhoso. Então, assim, na veterinária tem muita área legal. O seu programa mesmo, né, já mostra quantos profissionais diferentes, quantas trajetórias diferentes. Então, nem sempre o que eu comecei, que eu entrei na faculdade, vai ser o que eu vou fazer no final e que vai ser. E hoje temos essa possibilidade de mudar no meio de 20 anos de formada. Eu tenho 25. Então, é possível eu mudar alguma coisinha nessa trajetória. Sim. É isso. Muito obrigada, Paula. Adorei o papo. É bem bacana, né, conhecer mais sobre a sua trajetória. A gente vai compartilhar os seus contatos de rede social para o pessoal poder te seguir e acompanhar o seu trabalho também. E vamos pedir para quem está assistindo o vídeo, né, se gostar, curtir, se inscrever no canal, compartilhar, toda aquela questão que a gente, né, sempre reforça. E na próxima... Muito obrigada, Thaís. Obrigada, Paula. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário conversando com a gente sobre a sua trajetória profissional. Até lá!